tem sim o interesse em que nós zelemos por todas as áreas da nossa vida, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse elemento de integridade fala de inteireza, de completude. Então, a palavra de Deus está nos orientando a cuidar de todas essas áreas, né, da nossa vida. Na realidade, nós somos compostos, né, por corpo, alma e espírito. E todas as vezes que nós pensamos nesse cenário da saúde que Deus tem para a nossa vida, é importante nós pensarmos que a perspectiva de Deus é que haja plenitude de saúde espiritual, emocional e física. Muito bem. Dito isso, aí eu quero te convidar agora, então, a voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, ou de repente, se você tiver aplicativo no celular, para o texto de Filipenses, capítulo 4. É um texto que eu gosto bastante, e parte dos versículos que a gente vai trabalhar, pelo menos o versículo de número 6, tende a ser mais conhecido, e a gente vai trabalhar então um pouquinho construindo aí, né, o nosso pilar de sustentação para essa reflexão que a gente vai fazer. Então, a gente vai dividir esse nosso tempo aí em duas etapas, né? Nós vamos lançar os fundamentos que a palavra de Deus traz para a gente, no sentido de como trabalhar a nossa emoção, e de maneira mais específica, a gente vai falar hoje sobre o padrão de ansiedade, né? Como é que Deus nos orienta, como é que a palavra de Deus sinaliza para nós caminhos, alternativas, meios para nós termos uma vida saudável, né? E aí, no segundo momento, a gente pode abrir, então, para algumas perguntas. Enfim, e creio que dessa forma a gente vai conseguir contemplar aí esse tempo de maneira saudável e com qualidade, né? Então, Filipenses 4, a partir do verso 6, do 6 a 9, diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Pela oração, pela súplica e com ações de graça. O versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja, ele diz: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É, eu quero então, como falei, apresentar aqui alguns fundamentos, né, relacionados a esse aspecto de um posicionamento que a palavra de Deus nos orienta, de estratégias que a palavra de Deus nos concede, para que nós possamos, ao invés de viver numa dinâmica de ansiedade, ao invés de adotar a ansiedade como estratégia para responder o que está acontecendo à nossa volta, ao invés de nós interpretarmos as situações em que estamos inseridos com ansiedade, que, diga-se de passagem, é um padrão de comportamento, né?
a Bíblia, então, vai nos sinalizar que é possível responder para todos esses desafios com paz. E eu tenho convicção absoluta de que todos nós, absolutamente todos nós, preferimos, né, uma vida em paz ao invés de uma vida marcada por a ansiedade no sentido de resposta, né, para aquilo que a gente está vivendo. Então, antes de mais nada, é importante a gente considerar o seguinte: a ansiedade, ela, ela ocorre, né, ela é uma resposta que, ao longo da nossa vida, por vários motivos, por várias razões, a gente aprendeu a responder às situações de maneira ansiosa. Então, ansiedade é um comportamento, né? E como qualquer outro comportamento, ela foi aprendida. A gente pode ter aprendido isso dentro do contexto de família, a gente pode ter aprendido isso é, é, identificando na vida de pessoas significativas essas respostas por parte delas. Do ponto de vista da realidade do cristianismo, é importante a gente lembrar que a nossa natureza, né, corrompida pelo pecado, tem uma inclinação já para responder às questões de uma forma divergente daquela que Deus nos ensina, que Deus tem como proposta. Então, assim, o natural do ser humano é encarar as questões com ansiedade, né? Com ansiedade, com estresse, com movimentos depressivos. Infelizmente, esse é o natural do ser humano, né? De um ser humano que está distante do projeto pleno de Deus, né? Então, perceba, eu inclusive entendo, né, que é possível que alguém que tenha relacionamento com Deus, né, enfrente as situações com essas ferramentas, que são amplamente nocivas, né? Ansiedade, estresse e depressão, embora a gente vá falar hoje de maneira mais focal sobre a ansiedade. Então, eu já começo dizendo para você o seguinte: um cristão pode ter desafios nessa área? Pode. Pode. Existe diferença entre dever ter desafios nessa área e ter esses desafios. O que eu estou dizendo, portanto, então é o seguinte: pô, então se o indivíduo tiver ansioso, estressado, depressivo, ele está em pecado? Necessariamente não. Agora, algo é fato: existe lacuna nessa relação plena com Deus. Porque quando nós estamos plenamente encaixados com Jesus Cristo, quando nós estamos nos movimentando de maneira plena pela palavra de Deus, os resultados são diferentes, né? Então é importante que a gente compreenda isso. Quando nós estamos ansiosos, entenda isso da seguinte forma: é como se nós estivéssemos dentro do carro e Jesus conosco no carro. Quando a gente está num movimento de ansiedade, nós estamos no volante. Quando a gente está lidando com as situações em paz, Jesus está no volante. Então, é necessário que a gente compreenda isso, né? Quem é que está sentado no volante da nossa vida? Quem é que está conduzindo o carro da nossa existência? Então, assim, a ansiedade, ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa, independente da idade que tenha, né? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, assim como eu, não dei risada. Pode ser alguém mais experiente. Infelizmente, essa dinâmica comportamental ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A ansiedade ela é eclética, né? Então, independente de credo, raça, classe social, independente de nível de escolaridade, pouco importa em que país você nasceu, quão bem estruturado financeiramente você
ou quão desestruturado financeiramente alguém possa estar. A ansiedade, ela não tem, assim, nenhuma restrição. Ela realmente vai entrando, né, sem bater na porta, ela simplesmente chega e invade o coração. Então, é necessário que a gente entenda isso, né, que é, podemos e precisamos construir um comportamento diferente. Por esse motivo, a palavra de Deus no versículo 6 começa falando: olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por nada. E aí é interessante dizer o seguinte: do ponto de vista é, de conceitual, de significado, né? O significado da expressão ansiedade aqui é algo como que estrangulamento. Então, imagina o seguinte: alguém, né, que se vê sobre uma ação de estrangulamento. Automaticamente, isso gera perda de força, isso gera perda de energia, isso gera um desgaste muito grande, há um sufocamento. Então, alguém que experimenta esse padrão de ansiedade, né? E é legal também dizer que a ansiedade ela tem níveis, né? Então tem pessoas que experimentam aspectos muito agudos do contexto de ansiedade e isso tem outras implicações, mais desdobramentos. Agora, independente de qualquer coisa, existe um cenário de estrangulamento, né? Então, a ansiedade, sobre hipótese nenhuma, é, ela é eficiente, né? Então, como padrão de resposta, ela é amplamente nociva, né? A palavra de Deus, em outras referências, né, traz para nós aí, por exemplo, na referência do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo, deixa eu pegar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25, Jesus, no Sermão da Montanha, começa a falar a respeito dessa questão da ansiedade. E no versículo de número. Cadê aqui? Versículo número 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Então, tomando esse versículo como referência, né, existe aqui uma pergunta de Jesus. Ele diz o seguinte: olha, você que está se posicionando de maneira ansiosa em relação a cenários da sua vida, você está gerando um comportamento que é amplamente ineficaz, porque com este comportamento você não tem condições de ampliar a sua vida nem 45 centímetros, né, ou meio metro. Alguém, portanto, que começa a responder para a vida com ansiedade, precisa entender que essa ansiedade ela não vai trazer nada de proveitoso, né? A gente não vai, por mais ansioso que esteja, conseguir avançar ou ampliar os nossos dias, ampliar a nossa vida em meio metro, né? E aí meio metro é a distância do cotovelo ao dedão. Então você pensa, né? A gente não vai aumentar a nossa vida em absolutamente nada. A ansiedade, portanto, ela não traz nada. Pelo contrário, ela é ineficaz e essa ineficácia ela se dá, inclusive, porque quando a gente está dentro desse processo de estrangulamento, de sufocamento, a maneira como a gente está pensando sofre muitas limitações. A gente começa a enxergar as questões de uma maneira muito distorcida, a gente começa a privilegiar aquilo que está desajustado, então o nosso foco passa a ser um foco nas questões que estão desorganizadas, ao invés de buscarmos a ordem, né? Então a gente, o indivíduo que está se comportando de maneira ansiosa, ele identifica com muita facilidade aquilo que pode gerar prejuízo, ele se apega muito à existência de desafios, ele identifica muito rapidamente ou ele cria um cenário de muitas barreiras.
Então, ele começa a ficar cego para enxergar alternativas, soluções, saídas, processos de construção. Existe uma desorganização muito grande quando a gente está lidando nesse padrão de ansiedade. Então, começa a faltar da nossa parte um aspecto de bom senso, a gente deixa de se movimentar de uma forma equilibrada entre razão e emoção, né? Na ansiedade há um inundar desse cenário emocional, e todas as vezes em que nós estamos com a gangorra desequilibrada entre razão e emoção, nós temos prejuízo, né? Seja numa direção, seja em outra. Então, assim, é necessário que fique claro, né, para todos nós, que a ansiedade em nada colabora, né? Ela não acrescenta nada, ela não soma, ela não multiplica, pelo contrário, ela subtrai, ela divide, ela faz a gente perder. E aí, para quem conhece um pouquinho mais a carta de Paulo aos Filipenses, nos capítulos anteriores, capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo vai sinalizando, né, dentro desses capítulos, algumas razões pelas quais as pessoas acabam gerenciando a vida com ansiedade. Então, ele fala no capítulo 1 de pessoas que respondem de modo ansioso às circunstâncias da vida, não é? No capítulo 2, eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui, no capítulo 2, ele fala que uma outra razão, né, que pode também disparar esse cenário de resposta de ansiedade são relacionamentos desencaixados, fissuras de relacionamento. No capítulo 2, ele faz menção a esse aspecto, né, de relacionamentos que estão desencaixados e que precisam de uma reorganização. No capítulo 3, ele também vai falar de uma outra questão que, em muitos momentos, geram também um padrão aí de ansiedade, que é uma preocupação muito com esse cenário terreno, né? Essa vida que a gente considera aqui mais material, essa vida que a gente está, em muitas vezes, focado só nela e esquecendo de que existe um cenário espiritual, de que existe uma eternidade, existe uma vida com Deus, existe um projeto de Deus que extrapola o tempo que a gente vai ficar por aqui, seja qual for esse tempo. Então, nesse movimento, né, de ansiedade, o que é importante que se compreenda? O indivíduo ansioso, ele se coloca numa prisão, né? Tendo como referência o seguinte: pense em passado, presente e futuro. Então, o indivíduo que se comporta de modo ansioso, ele fica preso no presente entre a culpa do passado e o medo do futuro. Então, ele gira a vida dele sempre em momentos ou que já existiram ou em momentos que ainda vão existir. E o que isso rouba da gente? Isso rouba da gente a vida. E você pode falar, pastor, como assim rouba a vida? Presta atenção, a vida da gente só acontece em um tempo, no presente. Quando eu estou prisioneiro, quer do passado, quer do futuro, eu estou deixando de viver. E no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 6, na mesma estrutura contextual do versículo 27 que a gente leu lá, existe uma orientação de Jesus dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, esse movimento de ansiedade é um movimento que tira o indivíduo da vida do aqui e agora, do hoje, do presente, da situação que realmente está acontecendo,
e lança, ou esse indivíduo acaba se tirando, né, por optar por esse padrão de resposta, e aí ele se lança para um futuro que está criado na mente dele, né? E como a gente já falou, a ansiedade é extremamente limitante, esse futuro criado na mente da pessoa é um futuro cercado por desafios, cercado por barreiras, por limitações, por desajustes, por impossibilidades, porque a maneira como a pessoa vai construindo esse futuro dela é com uma percepção de que, ó, tudo vai dar errado, eu sou incapaz, estou desprovido das ferramentas necessárias. Então, a pessoa se movimenta com muito medo, ela se movimenta de maneira insegura, ela se movimenta de maneira muito instável, e ela acaba semeando esse futuro amplamente desorganizado. E automaticamente, né, porque está semeando dessa forma, vai acabar colhendo dessa maneira. É interessante a gente notar também o seguinte: 70%, né, das projeções que uma mente ansiosa faz, 70% das projeções que uma mente ansiosa faz nunca vão acontecer. 70% das preocupações que uma mente que está enraizada, né, nesse padrão comportamental de ansiedade, 70% do que está sendo gerado na mente nunca vai acontecer na vida real. Só que na mente da pessoa já aconteceu. E porque está acontecendo na mente dela, ela já está sofrendo. Então, mesmo que não aconteça, né, no cenário concreto, na vida real, essa pessoa já tem o desgaste, porque dentro da mente dela tudo já aconteceu. Talvez você conheça alguém que tenha essa dinâmica, né, de pensamento. Talvez você tenha visto alguém, né, hoje que tem essa estrutura, né, que tem uma inclinação para gerar muito sofrimento, e começa a problematizar a vida, né? Ao invés de enxergar numa porta que se abre, ao invés de enxergar uma porta que se abre com o foco de possibilidades, a pessoa escolhe, né? Porque a mente já está viciada, ela escolhe mapear as impossibilidades. E aí, por força de tudo isso, as questões acabam não ocorrendo. Eu imagino, né? Até porque a gente está numa atividade a, a, da juventude da igreja, né? Que a maioria das pessoas que estão acionando aí esse nosso bate-papo sejam estudantes, né? Sejam aqueles que são da nossa própria igreja ou pessoas que foram convidadas, enfim. Então, tem muita gente estudando na Unicamp, em outras faculdades, e existe esse cenário, por exemplo, de a gente não sabe quando que a Unicamp vai voltar, né? Muitos dos que caminham com a gente na igreja são de outras cidades, de outros estados, de outros países, inclusive, como é o caso da Linda. E aí existia todo um cronograma, né, ajustado em relação a até quando vou ficar aqui, até quando vou caminhar dentro da estrutura do mestrado, doutorado, da graduação, da pós-graduação, enfim. E aí, por força da pandemia, tudo modificou. E ok, eu entendo, é natural que desça ao nosso coração um questionamento, né? Ou seja, como, né, como essas questões serão sanadas? O que vai acontecer, não é? De que maneira isso vai ser construído? Ah, e aí, assim, quando a pessoa já faz essa pergunta, quando ela faz a pergunta dessa forma, tá bom ainda, porque ela está perguntando como é que isso vai ser solucionado. Tem gente que já pergunta assim, não, agora deu ruim de tudo, né? Pô, não vou conseguir isso, não vou conseguir formar, não vai dar certo isso. E isso vai gerando muita ansiedade para o coração. Então, nesse momento, né, tomando como referência a questão acadêmica, é possível que várias pessoas
estejam realmente pensando muito nesses desafios e se alimentando com um certo desespero, né? Porque tem uma porção de questões envolvidas, né? Questão temporal, questão financeira, questão de trabalho, enfim. No entanto, o texto que nós estamos adotando como referência aqui, ele traz para a gente uma perspectiva de como solucionar essas questões, né? Então, dentro desse cenário de pandemia, né, ou em qualquer outro cenário da nossa vida, no entanto, especialmente dentro desse contexto de pandemia, nós estamos diante de uma interrogação quase que constante, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da própria igreja, né? A gente não sabe quando as atividades da igreja serão retomadas presencialmente, quando serão efetivamente retomadas, né? Dentro daquele padrão de naturalidade, de normalidade. Muito provavelmente isso só vai acontecer quando a vacina, né, for disponibilizada, todo mundo se vacinar, enfim, agora a gente não sabe quando é que isso vai se dar, né? Tem um monte de pesquisa, vacina que está sendo testada, e aí quando é que isso chega no Brasil? Enfim, a palavra de Deus então vai dizer para nós o seguinte: olha, não andem ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma inclui o tempo que a gente está vivendo também, porque coisa alguma é coisa alguma. Então vamos pensar aqui rapidinho, acho que mais uns 10 minutinhos e a gente abre então para perguntas. Vamos pensar aqui o seguinte, ó, no texto, aqui em Filipenses 4, o apóstolo Paulo primeiro, ele faz ele constrói, né, um cenário mostrando para a gente de que maneira responder às situações de forma ajustada e equilibrada. Então ele propõe, ao invés de ansiedade, ele propõe que a gente responda com fé. E como é que isso se constrói? Então veja, ele vai dizer no verso 6 assim: não andem ansiosos de coisa alguma. E aí ele começa dizendo, primeira situação: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graça. Então, a primeira referência para nós aqui, que o apóstolo Paulo traz, é a importância de nós conhecermos Deus verdadeiramente. De nós nos darmos conta de que existe um Deus governando sobre tudo e sobre todos, e independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida, inclusive dentro desse cenário de pandemia, Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua governando sobre todas as coisas, Deus continua enxergando onde a gente não enxerga, as mãos de Deus continuam alcançando onde nós não alcançamos, Deus permanece identificando as questões de maneira muito, mas muito além do que a nossa visão natural é capaz de absorver. Eu gosto de uma expressão, até o reverendo Hernandes Dias Lopes utiliza, né? Ele fala assim: Deus continua enxergando o que está depois da curva, né? Já faz algum tempo que eu não faço viagens assim mais longas de carro, mas teve um período que eu viajava com um pouco mais de frequência, indo para a Bahia, por exemplo. E a maior parte do percurso, né, da estrada que a gente adotava para chegar lá, né, do caminho que a gente escolhia, tinha um período sim, só de muitas retas, muitas retas, 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 e aí de repente vinha uma curva. E aí vem aquela situação, pô, não sei o que tem, né, depois daquela curva. Deus sabe. Deus sabe. Então, o apóstolo Paulo, ele nos convida a depositar tudo nas mãos de Deus, conhecendo Deus corretamente, sabendo o seguinte: a limitação está em mim, não está em Deus, né? O desafio é um desafio para mim, o desconhecido é desconhecido para mim, não para Deus. Deus continua onisciente, né? Deus continua onipresente e permanece onipotente. Então, fundamentado nisso, tendo isso como referência, Paulo fala: olha, então apresente
todas as coisas, faça conhecida diante de Deus as vossas petições. De que forma? Ele vai falar de oração, ele vai falar de súplica e ele vai falar de ação de graças. Então ele vai dizer o seguinte, olha, conheça Deus corretamente e aprenda a conversar com Deus de maneira correta. Quando o texto usa a expressão aqui de oração, né, no grego, a referência aqui, a palavra adotada aqui, é semelhante ao aspecto de adoração. Então, Paulo está nos convidando, diante de qualquer cenário da vida, a nós apresentarmos as nossas petições a Deus, em primeiro lugar, adorando a Deus. Por quê? Porque nós sabemos quem Deus é. Quando eu adoro a Deus, eu estou adorando quem Deus é. Ele fala também de um cenário de petição, e aí é importante a gente ajustar isso para a relação que nós temos com Deus. Deus é nosso Pai, a palavra sinaliza isso, né? A palavra nos aponta como filhos, coloca Deus como Pai, e um movimento que é muito comum dentro da dinâmica entre pais e filhos é um movimento onde filhos fazem petição aos seus pais. Então, suplique a Deus sabendo que Deus é o seu Pai, que cuida de você. E ele finaliza, dentro desse contexto de um diálogo correto com Deus, nos chamando a atenção da importância de nós também apresentarmos as nossas petições com a ação de graças. Em outras palavras, nós apresentarmos algo a Deus com a certeza daquilo que Deus é capaz de fazer. E mais do que isso, né? Porque a gente agradece por algo que já recebeu. Então, o que Paulo está propondo dentro de uma situação independente da circunstância é que nós nos movimentemos com ação de graças, sabendo que Deus já fez o melhor por nós. Então, que aquela situação que a gente está enfrentando, ainda que os nossos olhos naturais tenham desafios para identificar a saída, em Deus a saída já tá posta. Então, eu simplesmente confio e caminho por fé. Então, o primeiro movimento, né, que Paulo chamou a nossa atenção é conheça Deus corretamente. Né? Pare de se relacionar com Deus com a ideia de que Deus está limitado. Deus não está limitado a absolutamente nada. E quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar. Paulo também chama a nossa atenção para o valor e para a importância de nós nos alimentarmos de forma saudável no sentido de pensamentos. Ele nos convida a uma construção sadia de filtros dentro da nossa mente. Então ele propõe o seguinte, olha, pensem de maneira correta. E aí o versículo 8, ele então vai dizer para nós o seguinte, olha, tudo o que ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja, dentro da dinâmica de comportamentos de ansiedade, quando você começa a responder primordialmente de forma ansiosa, é importante você fazer uma avaliação, não é? Com o que você está alimentando a sua mente, né? O que você tem visto, o que você tem ouvido, sobre o que você tem conversado, que tipo de alimento, né, emocional você tem, com que tipo de alimento, né, você tem se alimentado, né, com o que você está matando a sua fome. Por quê? Porque Paulo está propondo aqui para nós alimentos que vão ser fonte de energia, alimentos que vão trazer filtros eficazes, alimentos que vão trazer estrutura, né, organizada de pensamento, alimentos que vão nos ajudar a ter interpretações favoráveis. Então, ele está falando assim, olha, ao invés de você se alimentar com aquilo que é mentiroso, procura o que é verdadeiro. Ao invés de você trabalhar com aquilo que é desonesto, que é injusto, se alimente com a justiça. Ao invés de você se alimentar com aquilo que é impuro, com aquilo que vai deixar destruição no teu caminho, se alimente com aquilo que é puro. E, em especial, nesses dias de pandemia, a minha TV está desligada, né? No que diz respeito a canais abertos, telejornalismo, etc. e tal. Por quê?
porque invariavelmente, né, aquilo que é apresentado para a gente é algo que vai instaurando na nossa mente medo, angústia, ansiedade, a desestruturação, a incerteza, né? Poucas pessoas estão com a mente organizada para poder escutar tudo isso e fazer um bom filtro. Então, é necessário que a gente aprenda a pensar corretamente. E repito, esse conselho do apóstolo Paulo é um conselho a, que é ilimitado no sentido temporal. Não é só para agora, na pandemia, é em qualquer momento. E uma terceira colocação do apóstolo Paulo, que é o versículo número 9, ele vai dizer o seguinte: olha, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, diz o apóstolo Paulo, coloquem isso em prática, né? Então ele diz, olha, conheça a Deus corretamente, pensem corretamente e atuem, ajam, tenham comportamentos de forma correta. Por quê? Porque não adianta nada eu simplesmente acumular conhecimento. Acúmulo de conhecimento também é prejudicial. Conhecimento só tem serventia quando ele é colocado em prática, né? O mero conhecimento é insuficiente. A gente pode conhecer um montão, a gente pode desenvolver, né, conhecimento em muitas áreas. No entanto, se nós não praticarmos aquele conhecimento, isso vai ser amplamente ineficaz. Por exemplo, alguém desenvolveu a habilidade de nadar, né? Aprendeu a nadar, conheceu aí a dinâmica de como nadar. E aí, de repente, você cai numa piscina. Se você não começar a praticar o nado, né? Se você não se comportar gerando movimentos, tal, você vai morrer afogado, mesmo sabendo nadar. Então, o apóstolo Paulo ele traz isso. E aí, para finalizar e abrirmos então para as perguntas, qual é o resultado disso? Né? Qual é o resultado de conhecer a Deus corretamente, pensar corretamente e agir corretamente? O resultado é o versículo número 7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então ele fala que esse movimento, né, de conhecer a Deus, pensar corretamente e agir corretamente, vai trazer paz para o nosso coração, né? Uma paz, como o texto diz, que excede todo entendimento. Existem circunstâncias, não é, que nós identificamos pessoas enfrentando e olhando de fora, vendo aquela pessoa tranquila naquele contexto, a gente pode se perguntar assim: puxa vida, como é que essa pessoa está respondendo essa situação de forma tão tranquila? Porque a nossa mente humana, finita, limitada, não compreende aquilo que só vai se discernir espiritualmente, né? Então, ele diz assim, ó, e a paz de Deus que está além, que excede, né, todo entendimento, toda a compreensão, a nossa ação de racionalizar todas as coisas, não é? Como é que alguém, por exemplo, como Jó, né, é capaz de passar todos os desafios que passou, e imagino que a maioria conheça a história de Jó, que é a história registrada na Bíblia. Caso não conheça, você pode acessar lá, especialmente os primeiros, nos primeiros dois capítulos, né, a gente vai ver um homem que, da noite para o dia, perdeu seus filhos, perdeu saúde, perdeu condição econômica, começou a ser acusado pelos amigos, enfim. Ou seja, da noite para o dia, a vida virou de ponta cabeça. E mesmo diante de tudo isso, Jó se manteve a, a organizado, em paz. Ele se manteve olhando para Deus e entendendo que Deus é aquele que é capaz de aquietar a nossa alma. Então, a nossa mente humana não consegue compreender isso. Ou a gente desenvolve a mente de Cristo para acessar essas situações, ou nós não vamos entender isso. Então, o que Deus quer para o nosso coração é que a gente desenvolva esse tipo de resposta para que a paz de Deus atue guardando a nossa mente
e o nosso coração. E esse guardar aqui é um guardar no sentido realmente de ser sentinela, né? De ser uma escolta. Então, a paz de Deus vai estar nos guardando, nos revestindo, vai estar blindando a nossa mente e o nosso coração. Vai nos ajudar a olhar para as situações com uma perspectiva sadia. Então, a gente vai ter uma mentalidade sadia, os nossos pensamentos vão ser pensamentos organizados, que vão disparar também emoções igualmente sustentáveis, que vão gerar comportamentos satisfatórios e a gente vai colher bons resultados disso, né? O que, portanto, a palavra de Deus está nos propondo é que, à medida que a gente crie e desenvolva, né, a mente de Cristo, que a gente caminhe pelos princípios da palavra de Deus, pelos valores do Evangelho, pelos valores do reino, à medida que a gente vai se alimentando com esses valores do reino, nós passamos a ter pensamentos melhor organizados, mais estruturados, começamos a dar respostas para as situações que são respostas que a nossa natureza humana talvez não compreenda. No entanto, a nossa natureza em Cristo vai se desenvolvendo e a gente vai ficando mais consistente nessa dinâmica de fé. Então, ao invés de olhar para a situação com desespero, a gente começa a olhar para a situação com esperança. Então, esse é o convite para nós nessa noite, né? Um convite também que a palavra de Deus traz na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso número 7, ele vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós somos convidados a apresentar todas as coisas, absolutamente todas as coisas, ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele tem cuidado da nossa vida. Então, ditas essas coisas, né, apresentados aí os fundamentos, depois de expor o que a palavra de Deus tem para trazer para a nossa vida, para o nosso coração, de forma a colaborar, vamos abrir então aí para perguntas. Eu não sei quem vai fazer as perguntas, se já foram passadas antes para alguém, enfim. Vocês que mandam aí, Linda, Careca, Vini, enfim, quem tiver à frente aí pode sinalizar. Beleza, vocês estão me escutando? Sim, Gê. Maravilha. Bom, queria primeiro agradecer, pastor, foi bem esclarecedor já. Acredito que as perguntas vão só ajudar a colocar em ordem aí os pensamentos. Quem ainda não mandou pergunta, pode ir mandando pelo chat mesmo. Tem meu número de WhatsApp, se alguém não quiser se identificar, quiser fazer alguma pergunta que não queira saber que foi você que perguntou, pode mandar no meu WhatsApp a pergunta sem identificar você. E a princípio é isso. Já estou com algumas perguntas aqui. Tem algumas que o Luiz também pegou. Daqui a pouco ele vai mandar. Ele mesmo vai fazer as perguntas. E quem tiver pergunta, quiser perguntar pessoalmente também, pode só sinalizar e a gente abre o espaço para vocês perguntarem também. Beleza? Posso fazer a primeira pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, primeira pergunta, pastor. Quais os padrões que são importantes observar para perceber se está entrando num quadro de ansiedade ou se já está num quadro de ansiedade? Bom, então, vamos lá. Qual é o padrão de ansiedade, né? O padrão de ansiedade, e ansiedade é comportamento, né? E a ansiedade também funciona, vamos colocar assim, como um óculos que a gente está utilizando para enxergar a vida. Então, se existe uma predisposição, né, a identificar muito rapidamente desafios, enxergar as questões sempre sobre o viés de problema, colocar-se diante da situação como incapaz o tempo todo, imaginando que não vai dar conta, etc. e tal, esses são indicativos de que há um movimento nesse padrão de ansiedade. Quando é que você percebe que isso já está, vamos dizer assim,
em um nível onde você já está meio que dominado por isso. É quando a mente já não considera nenhuma possibilidade de saída. Ou seja, antes mesmo de qualquer situação acontecer, você já está criando ela. Em outras palavras, é assim, ó. Quando existe uma situação concreta, né, e você tem uma predisposição para enxergar só o desafio, é uma sinalização de que você está dentro de um cenário de construção desse padrão. Quando a situação nem está acontecendo e você já está criando, por exemplo, eu tava escutando uma mensagem, inclusive, do reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje, e ele usa esse texto também aqui de Filipenses, ele dá um exemplo lá de uma pessoa que era do convívio dele, é, na época dele de seminário, ah, que ele teve contato com essa pessoa numa madrugada, né? Eles moravam no seminário, enfim, acabaram. Pastor Hernandes, levantou para tomar uma água, atravessando o corredor lá do seminário e encontrou esse amigo. A porta do quarto do amigo estava aberta, o amigo chorando, assim, de soluçar. Ele perguntou: o que está acontecendo? Ele falou: eu tô com medo da minha mãe morrer. E aí a pergunta foi: pô, mas o que que a sua mãe tem? Que hospital que ela tá? Não, minha mãe não tem nada, não tá em hospital nenhum. Eu falei: então, por que que você tá chorando? Quer dizer, a pessoa, ele falou: não, porque eu tenho medo dela morrer um dia. Gente, morrer um dia, todo mundo vai, né? E aí, na colocação, na mensagem que eu escutei, o reverendo Hernandes diz o seguinte: faz 40 anos que isso aconteceu e a mãe do cara tá viva até hoje. Então, percebe? É, é uma situação quando a vida já começa a. É como se fosse uma âncora mesmo. Né? A pessoa ela se sente insegura para absolutamente tudo. Né? Ela não dá passo nenhum. Ela tem medo de todas as coisas. Uma porta se abre e ela automaticamente fecha porque ela fala assim: não vai dar certo. Né? Então ela já fecha. Então esses são indicativos desse padrão. Perceba, existe diferença entre este movimento e um movimento que é saudável de ser feito, que é da gente sentar e avaliar a possibilidade, né, de que várias respostas possam ocorrer. Então, por exemplo, eu posso ir para uma entrevista de trabalho considerando o seguinte: bom, pode dar certo e pode não dar, né? Só que eu não deixo de ir porque eu já estou pensando que vai dar errado, né? E eu também não tiro do meu radar que pode dar certo. Ficou claro assim? Eu espero que sim. Para mim ficou bem claro. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida dentro dessa pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos para outra pergunta aqui. Paulinho Cardoso fez essa pergunta. Quando eu sei que Jesus está conduzindo a minha vida, se algumas coisas estão dando errado e eu sofro por isso? Nossa, já repete para mim como é que é? Quando eu sei que Jesus está conduzindo a minha vida, se algumas coisas estão dando errado e eu sofro por essas coisas? Bom, vamos lá. Então, ó, é importante que se diga o seguinte: o fato de Jesus estar conduzindo a nossa vida, né, não é elemento que impede, né, a existência de algum desafio, de alguma perda, né, é, eventualmente de alguma frustração ou o que quer que seja. Então, assim, não é porque está dando errado que Jesus não está, né, no controle, e não é porque está dando certo que Jesus está. Porque em algumas oportunidades pode estar dando tudo muito certo e não tem nada de Jesus dentro desse processo. Então, isso sinalizado, eu penso que a questão aí
ele se entristecer por isso, né? Foi a pergunta dele, né? Pô, se Jesus está no controle, por que eu estou me entristecendo em relação a isso? Então, talvez seja importante recuperar o que a palavra de Deus traz para a gente lá em Romanos capítulo 8, no versículo 28, quando Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, vai dizer o seguinte: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, veja, se existe dentro do meu coração uma clareza, uma convicção de que Jesus está controlando a minha vida, né? E desafios estão acontecendo, questões estão fora da ordem que a minha mente criou que seria a ordem mais adequada. Eu descanso nesse fato de que a, a situação desafiadora de hoje, né, o não de hoje, é, na verdade, um processo de construção de ponte da parte de Deus para o sim de amanhã. Então, se eu compreendi corretamente a colocação dele, a minha, a minha direção aqui, tendo como base a palavra de Deus, é um aspecto de trabalhar o seguinte: olha, eu tenho convicção de que Deus está governando e eu vou começar a desenvolver esse movimento de descansar, independente das questões estarem acontecendo no tempo em que eu imaginei, como eu imaginei e na direção que eu imaginei. Em outras palavras, é o seguinte: vou deixar Deus continuar dirigindo o meu barco, e mesmo que os meus olhos naturais ainda não consigam identificar o cais, né, ou o local de segurança, eu vou confiar que Jesus já está vendo e ele está me levando para lá. Certo. Paulo, claro? Talvez não seja na reunião. Bom, vamos para outra pergunta, então. Uma mudança constante de humor é algo preocupante no quesito de ansiedade? Um exemplo, eu quero algo, passa 5 minutos, eu já não quero mais aquilo, aí ou vou fazer algo e depois já decido não fazer. Acho que entra um pouco naquilo que você falou na primeira resposta, sobre perceber quando a gente está entrando em ansiedade e ter o medo de fazer algo, mas não só pela questão do medo, mas a mudança de ideia é muito rápida. Uma hora quer, outra hora já não quer, daqui a pouco quer de novo. Então, aí assim, precisa ser avaliado o seguinte: primeiro, o quanto de fato a pessoa quer aquilo, né? O quanto há uma convicção em relação àquele aspecto. Esse é um elemento. E a segunda questão se essa resposta, né? Se a resposta à primeira pergunta for afirmativa, eu quero muito mesmo. A segunda questão a avaliar é o seguinte: será que esse movimento de quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, está relacionado com uma ideia de se enxergar com incapacidade para? Então, deixa eu dar um exemplo aqui do seguinte: quando eu cheguei, né, na idade de faculdade, de definição aí de faculdade, aquelas coisas todas, o meu projeto inicialmente era fazer medicina. E eu prestei vestibular. Terminei o ensino médio e prestei vestibular para medicina.
E, obviamente, como eu não sou médico hoje, vocês devem imaginar que eu não passei, né? De fato, eu não passei. Nesse momento, ao não passar e entendendo assim um pouco mais, né, o desafio de ingressar numa faculdade, por exemplo, de medicina, na Unicamp, ou enfim, nessa época eu morava na Bahia, cheguei a prestar vestibular lá também, nas faculdades de lá. Eu me vi diante da seguinte situação. Falei, bom, será que eu estou preparado para, de repente, ah, passar aí por mais 2, 3, 4 anos, né, prestando vestibular para fazer medicina? E aí eu me dei conta de que, meu, não era isso que eu queria. Porque se efetivamente eu quisesse isso, quem realmente quer fica anos, o tempo necessário até passar. Então, eu falei, bom, não, não é isso que eu quero. É, E aí eu mudei de ideia. O que também é importante mencionar é o seguinte: mudar de ideia, gente, é legítimo, ok? Mudar de ideia é legítimo. Agora, sim, esse aspecto de hoje eu quero, 5 minutos depois eu não quero, e aí mais 5 minutos depois eu volto a querer, é importante se perguntar o seguinte: o que está motivando isso, né? E muito provavelmente está relacionado com insegurança, senso de incapacidade, autoestima desorganizada, enfim, uma avaliação de que o desafio é maior que a capacidade que eu tenho para superar e por aí vai, né? Então, é legal perguntar-se sobre isso. Quero efetivamente, né? Quero efetivamente, e se de fato quero efetivamente, por que que eu estou oscilando, então? Eu estou olhando para dentro e não estou enxergando capacidade e condição para fazer? E aí, como referência, a pessoa pode adotar a seguinte estratégia: pensar em alguma conquista, né? É, que já foi acessada, né? Algo, por exemplo, que ela efetivamente quis, teve todo um processo para essa conquista e ela chegou então até o final e ela observar, né, quais foram as estratégias adotadas ali, para ela perceber se a construção desse querer de agora que está oscilando, né, tem as mesmas características da construção do querer que foi acessado lá atrás. Se não tiver, ela pode alinhar essa situação. Aí, só que aqui não dá tempo para avançar um pouco mais nisso, daí já seria necessário mesmo questão de terapia, enfim. Mas eu penso que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Eu prossigo. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Estou seguindo para a próxima, então. Pergunta da Linda. Como ajudar pessoas muito ansiosas? E aqui ela deu uma ênfase no muito. Então, como ajudar pessoas muito ansiosas? Eu já vou colocar outra pergunta junto, que acho que dá para a gente colocar como uma pergunta só. Também é dela. E como agir com as pressões que essas pessoas exercem sobre a gente? Bom, então vamos lá. Respondendo primeiro a segunda. Ah, é legal a gente entender o seguinte: a pressão que vem, ela não vem porque o outro coloca, ela vem porque a gente deixa. Então, e por que que eu estou dizendo isso? Porque se o outro tivesse esse poder todo, qualquer pessoa que estivesse ao lado deste outro se sentiria pressionada. E tem gente que não se sente. Então é importante a gente compreender isso, né? Nós permitimos que essa pressão chegue. Aí a gente precisa pensar nos porquês disso, né? Isso é importante. Então é legal.
começar a entender isso, né? Absolutamente nenhuma questão, né, que ocorre na minha vida ocorre porque o outro tem essa capacidade toda para fazer. Ocorre porque eu abri a porta para que isso acontecesse. Agora, como ajudar essas pessoas, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu considero que a melhor forma de ajudar essas pessoas é mostrando o contra-exemplo, né? Levando a pessoa, né, a perceber que existe uma outra possibilidade de resposta, né? É, e com a compreensão de que o fato de eu estar apresentando para o outro, né, o contra-exemplo, ou essa possibilidade de resposta mais sadia, mais organizada, mais estruturada, etc. e tal, não faz de mim responsável por obrigar aquela pessoa a mudar de opinião, né? Então a gente mostra, a gente sinaliza, né, que existe uma outra alternativa e sinaliza como? Vivendo de maneira diferente, né? Porque é pouco eficaz quando o outro está num cenário de desafio, respondendo com ansiedade, eu chegar para ele e dizer, não, olha, mas você não pode fazer assim e tal. E aí, quando o cenário desafiador é meu, eu respondo igual. A outra vai falar, não, peraí, como assim? Né? É, então, é importante que a gente desenvolva, né, esse comportamento mais organizado também. Ah, e, e né, de maneira equilibrada, e eu sei que acessar esse equilíbrio é também um processo de construção, que a gente não acolha o mimimi do outro, né? Porque o indivíduo com característica comportamental de ansiedade ou característica comportamental depressiva, tudo mais, ele tende a se enxergar como coitado, pô, nada na vida dele funciona, nada dá certo, ele não consegue nada, ninguém gosta dele, o céu está fechado, Deus não responde, etc e tal. Então, assim, escutar isso, ok, né? Escutar isso, ok. Agora, a forma como a gente devolve isso para o outro, né? É importante que seja uma devolução saudável. Então, assim, é saber ter empatia sem comprar a visão do outro, né? Para que a gente, ao invés de ajudar, não acabe atrapalhando. Legal, muito obrigada, pastor. Não estava mesmo com essa dúvida. Obrigada mesmo. Tem mais alguma, Gé? Jé, tá funcionando aí? Aí voltou agora, estou te ouvindo. Tem mais alguma? Tem sim. A pergunta da Jaque. Ansiedade pode gerar doenças mentais graves como depressão, síndrome do pânico ou esquizofrenia? Ou podem gerar feridas na alma que sirvam de brechas para Satanás? Então, lembra que eu falei que tem níveis, né? Então, à medida em que a gente vai se amoldando a esse padrão, a tendência, né, é que a gente vá se afundando cada vez mais. Então, é possível sim que desdobramentos ainda mais desastrosos venham a acontecer. É basicamente o seguinte, né? Se eu estou construindo uma casa com material de boa qualidade, eu vou ter o resultado numa direção. Caso o material que eu estou utilizando seja um material de baixa qualidade ou de qualidade nenhuma, os resultados vão ser outros, né? Então,
acho que no começo da pandemia, eu estava assistindo um documentário falando de um prédio, acho que um ou dois prédios que caíram no Rio de Janeiro, nas proximidades de Copacabana lá, o caso do Sérgio Nair. Vocês que são mais novos, acho que nem lembram disso. E aí, assim, foi utilizada a areia da praia para construir edifício. Então, caiu. É simples assim, né? Então, é importante que a gente, como o apóstolo Paulo colocou aqui, que a gente alimente a nossa mente corretamente, né? Maravilha. Das perguntas que o Boa. pessoal me mandou foram essas. Aí o Luiz tem algumas com ele também. Daí dá. Eita, Eu tenho, pastor. manda aí. Eu dei a pesquisada antes para entender um Eita. pouquinho do cenário. Não, mas é mais para dar panorama mesmo. Eu acho não, né? Eu pesquisei. Então, no Brasil, assim, a quantidade de gente ansiosa é muito grande e a questão da depressão no mundo, assim, tem questão de número, afeta questão tipo, de 300 milhões de pessoas e como a gente comentou, como o senhor comentou no começo, e foi muito importante também, no contexto acadêmico, né? Muitos universitários com dificuldades no emocional, no mental. E quando se trata de pós-graduandos, por exemplo, tem pesquisa que fala que até 6 vezes mais, né? A chance de depressão ou ansiedade. Então, como no caso, no contexto da fé, do contexto da igreja, né? Como a gente pode estar dando suporte, como a gente pode estar ajudando, como essas pessoas podem estar encontrando apoio nesse local, que é da fé, da congregação com os irmãos, porque eu acho que essa é uma das saídas, né? Mas como funcionaria isso na igreja? Como o senhor vê isso? Bom, vale lembrar o seguinte, ó. A igreja é composta de seres humanos, né? Então, existe uma chance muito grande, né, de todos nós enfrentarmos desafios parecidos. Então, primeiro, é necessário que a gente se conscientize da existência desses desafios. É igualmente importante que a gente construa clareza se está respondendo de maneira saudável para isso ou não. Daí, a pessoa que tiver consciência de que está respondendo de forma saudável, aí volta na questão que a Linda perguntou, né? Ela pode se colocar como referencial, né? Auxiliando, né? Mostrando para o outro que existe a possibilidade de um posicionamento em relação às circunstâncias da vida muito mais organizado. Agora, fundamentalmente é lembrar o seguinte, né? É a nossa relação com Deus, né? A nossa relação pessoal com Deus que vai nos fazer avançar nisso, né? Porque assim, como igreja, a gente pode dar suporte uns para os outros, beleza? Agora, dar suporte é diferente de fazer no lugar, né? Então, por mais que a gente queira, né, levar todo mundo no colo, isso não é possível, né? Seja no contexto de igreja, seja no contexto do consultório, e tal. É necessário que haja então o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, de uma mudança de mentalidade, né? Então, assim, a igreja falar sobre isso, ter né, momentos como esse que nós estamos tendo, processos, né, de espaço de aconselhamento, né, com os pastores, ou com uma liderança, né, que está preparada para isso, etc e tal, ajuda, certamente. Agora, o movimento é sempre do indivíduo, né? A gente pode gastar aqui dias, meses, anos falando, né, do poder de Deus para trazer paz para o nosso coração,
enfim, falando a respeito de tudo aquilo que a Bíblia propõe, né? No sentido de nos levar a ter uma vida de segurança, ter uma vida equilibrada, ter uma vida, né, construída com uma autoestima, né? A partir da identidade que a gente tem como filhos de Deus, enfim. Se a pessoa não internalizar isso e começar a gerar esse movimento, não vai ter como, né? Não vai ter como. Chega um momento que é como aprender a dirigir, né? A gente pode começar aprendendo sentado no banco do carona. Beleza, você vai vendo que a pessoa, né, o que o motorista está fazendo, e tal. No entanto, vai chegar um momento em que você vai precisar sentar no banco do motorista, né? E isso não significa que porque você estava ao lado o tempo todo, você já aprendeu a dirigir. Porque vai ter o desafio, né? Agora, é no aperfeiçoar da prática que a gente vai desenvolvendo. E aí, assim, sempre, Deus vai nos dando oportunidades aí de aprendizado. E aí é basicamente, e entendam isso dentro do contexto, como acontece no cenário de escola. Se você repetir uma matéria, no ano seguinte você vai ver aquela matéria de novo. Então, até que a gente passe naquela matéria, a gente vai ficar fazendo ela, a gente vai ficar fazendo ela toda hora. Então, muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que a gente cresça naquela área. Então, se eu não aprendi, eles falam, não, beleza, vou te dar outra prova então agora. Vamos lá, estuda mais um pouquinho, agora vem outra prova, para ver se agora você vai dar conta. Ah, não passou de novo, então não, vamos trazer outra. E assim vai. Então, é melhor aprender logo, né? Melhor aprender logo e porque aí passa de ano, entendeu? Entendi. Obrigado, pastor. Fechou? Luizinho, Careca, Linda. Bom, da minha parte sim, ninguém mais mandou pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida? Apareceu alguma pergunta que queira fazer? Eu queria fazer só uma pergunta. Pastor, eu acho que o senhor comentou mais no final assim, bem rápido, como lidar com o excesso de informação nesse período? Tá, peraí que eu me perdi aqui, achei. Com excesso de informação no período da pandemia? Isso. Tá, é basicamente o seguinte, Vini, ó. Pensa assim, você abre a despensa da sua casa, né? E aí, louvado seja Deus, a despensa tá cheia. Como é que você administra isso? Você vai entender que não dá para você comer tudo num dia só. Então, Tem né? os que comem, pastor. Né, então, mas aí é que tá. E você falou exatamente aquilo que eu pretendia. Perceba, é uma situação de escolha, né? Então, por exemplo, como é que eu lido com o excesso de informação? O excesso de informação, ele passa a ser excesso para mim no momento em que eu vou atrás desse excesso de informação. E se eu não for, não é excesso. Então, por exemplo, eu concordo com você que existe a possibilidade de um excesso de informação. Agora, pergunte-se a você mesmo: você está com excesso de informação? Ah, eu diria que sim, pelo menos em alguns momentos sim. Beleza. Agora, por que é que você está com excesso de informação? É porque tem muita informação ou porque você pegou? Seria os dois? Não, porque olha só, o excesso de informação que está aí está para todo mundo. Agora, se você me perguntar assim, pastor, você está com excesso de informação? Eu vou te dizer não. Por quê? Porque eu estou selecionando. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então, como é que a Sim. gente lida com isso? É uma situação de escolha. Em algum momento, né, da reflexão aqui, eu ponderei isso, que é o seguinte: a TV da minha casa está desligada. Se você me perguntasse, pô, qual foi a última vez, né, que você viu uma reportagem sobre não sei te dizer.
Não sei te dizer qual foi a última vez. É claro, eu sei o que está rolando, porque assim, pô, eu faço parte de grupos de WhatsApp, seja dos pastores, da igreja, da família. Então você recebe ali. O que é assim, necessário vai aparecer em grupo de WhatsApp. Você não precisa ligar a televisão, nem ligar a rádio para ouvir isso. Então, assim, eu tenho o hábito de escutar a CBN há muitos anos. Há muitos anos eu escuto a CBN. Nesse período de pandemia, eu não escuto mais a CBN. Não escuto rádio nenhuma. Eu só ligo o rádio, do carro para ouvir música. Só. Entendeu? Então, assim, o excesso de informação ele se dá porque eu estou emprestando os meus ouvidos para esse excesso de informação. Foi o que eu falei da questão, né, da dispensa da casa. E você colocou corretamente. Tem gente que come tudo de uma vez. Mas, assim, não é a comida que vem automaticamente para a boca dela. É ela que faz esse movimento, entendeu? Então, é um cenário realmente da pessoa ter essa consciência. Está tendo excesso de informação quem está escolhendo ficar sem filtros para ela. Entendeu? E aí, assim, quem está com excesso de informação, nesse momento, a chance de estar gerenciando a questão com ansiedade é muito grande. É muito grande. Especialmente porque as informações, ela não vem só com informação, ela já vem com interpretação. Quem está passando a informação já está direcionando o que quer. Então, é bem complexo, entendeu? Pastor, entendi, mas só queria falar que esse excesso de informação que eu estou falando não é só em relação ao coronavírus, é em Ok. relação a qualquer assunto, Sim, seja ele bom ou ruim, certo? ok. Faz sentido que o movimento é o mesmo? Sim. Entendeu? O Uhum, movimento é o mesmo. Né? Quem uhum, tem pouca informação porque buscou pouco. Quem tem informação demasiada é o movimento que é feito, né, Vini? É o movimento sim. que é feito. E assim, Uhum, para qualquer, embora isso seja muito clichê, só que para qualquer área da vida, né, o importante é ter equilíbrio. O importante é certo. ter equilíbrio, né? O importante é ter equilíbrio. Obrigado, pastor. Imagina, não por isso. Bom, galera, temos tempo para mais uma pergunta. Se alguém quiser, pode mandar. Vou entender isso como ninguém tendo perguntas mais a fazer. Então, como diria Celso Russomano, estando bom para ambas as partes. Isso aí. Bom, então, dar os recados aqui rapidamente. Amanhã, às 9 horas, EBD, nesse mesmo formato. E a gente manda o link. Amanhã à noite também temos a ceia. Então, galera, vamos participar da ceia, vamos montar aquela mesa bonita, vamos tirar foto, sair junto na foto para a gente colocar nos nossos canais aí para fazer uma coisa bem legal. Tem algum aviso mais que eu preciso passar? Pastor Vini ou qualquer outra pessoa que esteja esperada?